Fala galera, aqui é o João Brognoli do Conexão do seu podcast de marketing digital, mas que fala muito mais do só marketing, né? Você viu nessa primeira temporada, a gente falou de empreendedorismo, a gente falou de multinegócios, de ecossistema de negócios, de várias coisas. E isso é mais importante que eu estou trazendo para vocês, é que agora a gente está fazendo um compilado dos episódios. Antes de dar start na segunda temporada, que já está sendo gravada, a gente está trazendo para vocês uma coisa inédita no mercado, que são o compilado dos melhores momentos daquilo que a gente viu. Esses são os melhores momentos sobre como ter uma cultura forte dentro do teu negócio. E a gente teve episódios muito bons nessa temporada que fala sobre como grandes negócios ou grandes empresários transformaram e fomentaram a cultura e a relação dos colaboradores dentro das suas organizações. E o quanto isso fez diferença para o crescimento. Como alguns negócios multiplicaram seus faturamentos através de um modelo de cultura muito forte e muito organizado. Dentro do Grupo Du, que você sabe qual é o seu fundador, esse é um dos nossos pilares mais fortes, é a cultura do negócio. É o que faz a gente movimentar hoje mais de 275 colaboradores, um faturamento muito expressivo de dezenas de milhões de reais ano e que faz com que a gente tenha a possibilidade de transformar o nosso negócio todos os dias, transformar as pessoas, transformar o nosso resultado. Então a gente trouxe hoje um compilado, mas antes de apresentar o compilado eu vou falar um pouquinho para vocês da minha visão sobre cultura também. Como que se aplica uma cultura importante no negócio. E depois eu vou trazer 3 grandes players que falaram conosco nessa primeira temporada e fica de olho, fica até o final que você vai conhecer a visão deles e com certeza pega o papel e a caneta, anota, porque a gente vai trazer dicas muito valiosas sobre cultura. Como funciona uma cultura dentro de um negócio? Primeiro passo, você tem que ter pilares muito sólidos. Você tem que ter pilares no qual você acredite primeiramente, você que está me ouvindo aí, talvez você não seja o fundador de um negócio, mas você pode ser um intraempreendedor no negócio de alguém. Você tem que acreditar naqueles pilares e você tem que propagar a mensagem desses pilares para as outras pessoas. Então defina seus pilares com muita consistência. Quais são os pilares de cultura que fazem sentido para o seu negócio? O que você está trazendo para o seu negócio que permeia entre toda a sua corporação? O que as pessoas estão falando nos corredores do seu negócio? Cultura nada mais é do que o que as pessoas falam e fazem quando elas não estão trabalhando. Lembra sempre dessa fase, tá bom? Porque isso tem relação direta com o sucesso do seu negócio. O que as pessoas estiverem fazendo quando elas não estão trabalhando, o que as pessoas estiverem falando da empresa quando elas não estão trabalhando, tem uma relação direta com o sucesso do seu negócio. Isso é a cultura da sua empresa. E você vai ver, através desse compilado que a gente fez aqui no Conexão Du, players que estão falando exatamente sobre isso. Como eles construíram uma cultura forte dentro do seu negócio e que multiplicou seus resultados. É isso que eu quero que você aprenda aqui hoje, é isso que eu quero que você veja. Então defina muito bem os pilares do seu negócio, o que permeia o seu negócio. Normalmente são 3 pilares que as grandes empresas fazem. São 3 pilares, são os mais importantes. E dentro desses pilares eles multiplicam para baixo, eles quebram esses pilares em pequenas tarefas, digamos, né? Então esse pilar, para ele acontecer, tem que acontecer isso, isso e aquilo. Você tem que descrever aquilo que tem que ser feito para que aquele pilar seja de sucesso. Mas nunca vai funcionar a sua cultura se a liderança não for o exemplo. Peguem essa como a principal dica que eu estou trazendo para vocês antes da gente dar o início, junto com os nossos players aqui do nosso compilado dos podcasts que a gente gravou na primeira temporada, porque eu garanto para vocês, se a liderança, se você, líder do seu negócio, não for um exemplo da cultura do seu negócio, pode ter certeza que ela não vai dar certo. Então os gestores, os líderes, todos os grandes envolvidos nesse seu projeto de cultura tem que ser sim o exemplo, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar naquilo que está fazendo, você precisa viver a sua cultura, então você tem que ser aquilo que você está propondo como negócio, como cultura, como gestão, como liderança e como exemplo, você tem que ser, você tem que viver. Então assiste o nosso compilado de vídeos do Conexão Du, com 3 players que vão falar sobre cultura organizacional, alguns cortes rápidos sobre eles para que você tenha conhecimento sobre isso. Vejo vocês no final do vídeo. E aí começou a se criar uma cultura muito forte na empresa a partir daí. Automaticamente essa cultura foi sendo disseminada. E aí começam as reuniões de propósito, que a gente começa a falar sobre espiritualidade, sobre excelência humana, toda semana, desde aquela época. E aí as pessoas começam a ver nosso comportamento, e aí toda essa cultura, essa maneira de pensar, saúde, espiritualidade, cuidado com as pessoas, desenvolvimento de liderança, uma boa prática de governança e de gestão financeira, tudo isso que a gente começa a instituir ali, vira
limites para as pessoas, a partir dali, começarem a viver dentro daqueles princípios ali. Aí faz toda a diferença também no desenvolvimento da empresa, porque aí a gente se torna uma empresa muito mais coesa, muito mais homogênea em termos de cultura, as pessoas começam a pensar igual. Nós chegamos a ser até questionado em algum momento, uma empresa de crente, não. Eu falei, você não está entendendo, não é crente, é católico, não é nada disso, é você entender que são os princípios eles valem para todas. Independente de religião. Os princípios estão ali, são bíblicos. E uma coisa que eu defendo muito, e vendo muito isso dentro da Talos como cultura nossa, que o cliente está ditando o nosso futuro. Ele sabe o que a gente precisa ser. Ele sabe o que a gente precisa se desenvolver. Lógico que tem uma pitada de inovação, que você tem que visualizar a mais do cliente, mas boa parte do que ganha jogo, o cliente está ditando o que a gente precisa fazer. E esse conceito visa exatamente você humanizar e trazer o cliente mais para próximo. E você consegue executar muito bem isso quando você usa plataformas como a nossa, né? Onde você consegue estar no canal principal que o cliente usa para poder se comunicar. As redes sociais, exemplo também, o WhatsApp. Então todo mundo aqui usa o WhatsApp de uma forma frequente. Você que é um cara de marketing, não é isso? Você sabe muito bem que um dos princípios básicos de se fazer marketing é você escolher o canal correto para atingir sua audiência. E não precisa ser um mega estudioso para saber que o WhatsApp é o principal canal para você atingir qualquer público, basicamente. Onde a pessoa tá, né? É onde a pessoa tá. Mas o que é mais legal, que ao atingir esse canal, você consegue trazer o teu cliente muito mais próximo. Porque, poxa, o cliente não vai estar se relacionando contigo no canal que ele não gosta de se relacionar. Ele vai estar no canal que ele usa. Tu tá se relacionando com ele no mesmo lugar que a família tá se relacionando com ele, que os amigos estão se relacionando com ele, que colegas estão se relacionando, no mesmo canal, né? É uma sensação de que onde eu tenho um grupo da família, eu tenho também uma empresa falando comigo. Ele fica muito mais humanizado, na verdade. Poxa, o WhatsApp é uma coisa pessoal minha. Então, eu tenho uma empresa que eu gosto, enfim, tá falando de uma forma pessoal comigo, certo? Me comunicando de igual para igual, eu me sinto muito mais pertencente. Então, colocar o cliente no centro nada mais é do que colocar realmente o cliente no centro das tuas decisões. Olhar, se preocupar realmente com a satisfação, o que ele gosta, o que ele precisa, e se preocupar verdadeiramente com ele. Então, quando a gente fala desse personal branding, de assumir a influência do teu negócio, é assumir a sua cultura, é mostrar, cara, a minha marca, ela representa isso, é um senso de comunidade. Então o Benchimol, por exemplo, ele não queria realmente aparecer, mas foi a verdade dele que veio à tona de falar, cara, se eu não assumir esse posto, minha marca não vai pra frente. Se eu não ser isso que a minha marca espera que eu seja, essa representação, a minha marca não vai ter valor. Né? A gente brinca que não existe CNPJ forte com CPF fraco, a gente falou isso algumas vezes lá na mentoria, e é verdade. A marca, ela é representada pela grandiosidade do dono. Quem tá atrás do negócio é que faz acontecer. Que o Adib faz com a CIMED. Exatamente. E essa cabeça, essa consciência é o que gera o senso de comunidade, porque atrai, magnetiza as pessoas falando, cara, eu quero seguir esse movimento. É um movimento de consciência. Fala, cara, eu quero ir por esse caminho, eu acredito no que ele tá falando. Eu acredito nessa força de vontade de modificar, de alterar, de ser um novo, de trazer uma solução para o mercado. E essa vontade dos microempresários, médios empresários, de assumirem esse posto, é o caminho de educar e culturar. Esse é o lugar que vai ser tornado o mercado. E o marketing de influência vai se transformar nessa grande comunidade. E aí, o que acharam? Assim fica fácil, né? Com esses players falando sobre cultura, fica muito mais fácil. Então, espero que vocês tenham anotado insights muito valiosos, espero que tenha sido muito válido esse episódio para vocês e contamos com vocês para estar seguindo o nosso canal. Manda para algum amigo, compartilha também no Instagram, nos stories, o que você achou. Manda para mim também, @João Brognoli, vai ser uma honra estar conversando com você e saber que esse episódio foi importante para ti também. Tá bom? Nos vemos no próximo, até breve, valeu!